Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Maria Virgínia. Eu sou a Rebeca. Nós somos alunos do primeiro período de nutrição e hoje nós estamos aqui para falar de um tema essencial para quem está ingressando na nutrição, que são as áreas de atuação do profissional nutricionista. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse universo, a gente convidou nosso professor e coordenador, Roberto Batista. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Espero que seja um podcast muito produtivo e que tenhamos muito papo aí. E com certeza ao final desse podcast, todos que estiverem assistindo vão tirar todas as dúvidas da área de atuação e espero contribuir ao máximo com vocês. Muita gente acredita que o nutricionista apenas trabalha com consultorias e dietas para o emagrecimento. Porém, a área é muito mais ampla, onde o nutricionista pode trabalhar em áreas de hospitais, indústrias alimentares, na saúde pública e na área de docência, dando aulas e muito mais. Por isso, no episódio de hoje, vamos aprender com um profissional de exemplo, Roberto Batista, sobre como ter uma noção da sua área de atuação e ter um marco para um começo bem reluzente na área da nutrição em si. Então, professor, de praxe, o senhor pode falar pra gente, algo que é, eu acho que o começo de tudo, como surgiu o interesse do senhor realmente pela questão da nutrição em si? Bom, então, o meu interesse na nutrição surgiu quando eu ainda estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, para ser mais exato, que eu sempre tive histórico de ser uma criança obesa. Então, eu sempre sofri com sobrepeso, obesidade, o bullying, que naquele tempo não era tão falado como é hoje, e aí eu sempre sofri muito com a exclusão social. Então, isso me afetava muito. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu queria estudar um pouco mais a nutrição. E aí eu lembro até o livro, que foi um livro de biologia que eu peguei da escola, e aí eu comecei a estudar sobre os alimentos, naquele livro de biologia. Aí lá falava sobre carboidratos, proteínas, lipídios. Aí eu comecei a pensar, como que eu vou utilizar isso no meu dia a dia para melhorar as minhas condições atuais e para eu ser aceito na sociedade da forma como eu gostaria. Então essa parte da exclusão social que me pegou muito e foi onde eu realmente me senti interessado em estudar sobre a nutrição. E aí logo em seguida, quando eu ainda estava no segundo ano do ensino médio, iniciei o curso técnico em nutrição. Aí sim que foi onde eu me apaixonei pela área e segui os estudos. No caso, para o senhor, assim, hoje em dia, como questão de profissional e como questão de Roberto mesmo, o senhor acha que conseguiu chegar numa questão pareia de profissional e pessoal na sua questão física, assim, na questão do que o senhor estudou? Hoje em dia, sim. Então, hoje eu me sinto realizado aos níveis que eu cheguei, tanto pessoal como profissional. E hoje eu vejo que eu realmente estou onde eu queria estar e não me arrependo de nada até aqui. E por que esse interesse na área da atuação clínica? O que lhe fez despertar para querer seguir nessa parte de ser um atendimento com as pessoas e tudo mais? Certo, a parte da nutrição clínica, o que mais me chama a atenção é que ela é muito individualizada. Então, assim, não tem uma resposta, um protocolo exato para todos os casos. Então, cada caso vai ser um específico, a gente tem que analisar de forma individual e essa parte de analisar o perfil da pessoa, analisar todo o perfil do paciente e aí traçar objetivos, traçar metas de acordo com a individualidade de cada um, foi a que mais me chamou a atenção. Aí eu pensei comigo, da mesma forma que eu consegui me ajudar, porque eu já tive casos que eu estava extremamente infeliz com o meu físico, eu podia ajudar outras pessoas assim também. E na parte da nutrição clínica, eu já trabalho na área da nutrição clínica esportiva, então, que aí pega também a área que eu me apaixonei, que foi onde foi uma virada de chave na minha vida e me fez chegar onde eu estou. Você acha que as pessoas podem te olhar e ver como um exemplo de superação e querer buscar melhorar o corpo delas, igual você fez consigo mesmo? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, ainda mais com o uso das redes sociais que nós temos, qualquer coisa que a gente posta, o pessoal já fica de olho. Então, assim, às vezes tem alguma pessoa que está interessada em mudar a história dela, quer emagrecer ou quer ganhar massa,
só que ela às vezes fica um pouco tímida, não sabe por onde começar. Aí ela acaba vendo um story da gente treinando, fazendo dieta, vê uma foto da gente anteriormente, aí já acaba motivando também. Então, assim, as pessoas são muito influenciadas. E aí o papel do nutricionista é usar essa influência para o lado positivo para trazer mais pessoas buscando a saúde e qualidade de vida. Então, é uma questão, tipo, mais social, assim. Pelo Instagram mesmo do senhor e pelo, tanto profissional quanto pessoal também, essas coisas. O senhor acha que, tipo, consegue passar melhor uma mensagem hoje em dia do que a nutrição em si e os benefícios dela? Ou, antigamente, tipo, no começo da sua jornada como nutricionista, você achou que, naquela época, você era mais engajado a mostrar para o pessoal? Não, hoje em dia é o momento que eu estou mais engajado, e isso a gente pega com a experiência também. Então, no começo, vai ser difícil, a gente às vezes fica pensando, agora eu fico pensando, nossa, antes eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito de tal maneira. Hoje em dia já não, hoje eu já consigo refletir melhor com as experiências que eu já passei, e hoje eu me sinto engajado e estou fazendo meu trabalho nas redes sociais. Claro, a tendência é melhorar ainda mais, porém, na fase atual, eu estou bem satisfeito com os resultados. Bem, eu acho que a gente já fez um pouco da nossa parte, eu passar uma palavra para o nosso parceiro, né? Ok. E como que foi a mudança e adaptação, tipo, no mercado e profissionalmente? Certo, a área da nutrição, ela se atualiza muito rápido. Então, assim, o profissional que ele não busca se atualizar, ele fica para trás. Então, assim, se um nutricionista ele se formou há 2 anos atrás, ele está 2 anos no mercado, se ele não buscou fazer nenhum curso de aperfeiçoamento, não participou de nenhum congresso, não fez nenhum curso, não participou de nenhuma palestra, ele vai estar desatualizado. Porque em 2 anos, a área da saúde, ela se atualiza muito. Então, a parte de atualização, desde que eu estava na minha graduação, eu já fazia cursos por fora da faculdade, e assim, quando eu saí da faculdade, antes de eu finalizar o curso, eu já estava fazendo a pós, e logo depois da primeira pós, já emendei outras 2 pós, e nisso, eu sempre busquei me atualizar, fazendo cursos, participando de palestras, eu mesmo palestrando. Então, assim, quando se fala em atualização profissional, é obrigação do nutricionista se atualizar praticamente diariamente, porque todo dia pode sair uma notícia sobre algum alimento, sair notícia sobre algum protocolo nutricional, e o profissional ele tem que estar apto e seguro para dar essas informações para as pessoas, porque as pessoas vêm até nós pedindo essa informação. Então elas vêm confiando que a gente pode ajudar elas e sabe daquela informação. E aí entra o nosso papel de estar atualizado para não decepcionar esses pacientes ou futuros pacientes. E puxando essa questão de segurança, assim, que o senhor disse, assim, óbvio, para ter segurança para tratar de certos assuntos tem que ter uma autoridade muito grande dentro da área, mas o senhor, tipo, durante a sua carreira, trajetória até agora, pelo menos, o senhor enfrentou provavelmente muitos desafios, tanto com pacientes, quanto em questões de Roberto mesmo. Uhum. O senhor pode nos dizer qual foi um dos maiores, ou se não o maior desafio que o senhor enfrentou até agora? Sim, o maior desafio foi logo no começo, que é o quê? A gente ganhar esse reconhecimento do pessoal para o público externo perceber, aquele profissional está apto para me ajudar. Então, assim, até passar essa mensagem para o pessoal de fora, para o público externo, de que eu estou aqui, eu vou te ajudar nos seus objetivos. Isso demora um pouco. Então, aí, a gente tem que estar alinhado com tudo. A gente tem que postar no Instagram quase que todo dia, fazer posts, stories, tem que fazer curso por fora. O pessoal tem que ver a gente fazendo as coisas, então não basta estar apenas atrás das telas. Então, assim, o maior desafio no começo da carreira foi realmente se mostrar que eu estava apto para ajudar as pessoas. Não que eu não estava, eu estava. Só que eu não sabia como demonstrar isso. Eu não sabia como fazer o pessoal perceber que eu estava apto para ajudá-los. E aí nisso foi um tempo onde eu errei em algumas decisões, tanto pessoais como profissionais. Então, errei em algumas opções de onde eu atendia, como era a minha consulta, como era o meu protocolo. Então, uma falta de experiência, uma falta
de buscar um aperfeiçoamento nessa gestão de carreira, principalmente no início, que me prejudicou um pouco. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo e hoje eu faço tudo o que eu realmente gostaria e o que eu vejo que é correto estando na fase onde eu estou. E esses erros que aconteceu, acho que serviu como um belo aprendizado de como melhorar. Agora, principalmente as redes sociais são algo que profissionais da saúde, igual você, que atendem um público, acaba sendo algo muito importante além para se comunicar com o seu público e também mostrar que você sempre está atualizado. Particularmente, realmente acho que hoje em dia é muito complicado você tentar fazer qualquer tipo de situação, tanto questão clínica ou tipo, até mesmo como indivíduo na internet, sem tentar mostrar algo tipo para todos os públicos que possam ver, que nem Exatamente. O Instagram, Twitter nem tanto, mas tipo, o Instagram, postagens assim, o senhor é bem ativo nas redes sociais atualmente. Sim, atualmente eu sou bem ativo, então eu tenho um cronograma de postagens, de stories, onde eu tento deixar o máximo ativo. E como vocês falaram, o profissional da saúde hoje ele tem que estar engajado, ele tem que postar, porque o nosso principal marketing é as redes sociais. Então é uma forma gratuita da gente fazer o nosso marketing. Aí claro, tem as questões de tráfego pago, enfim, mas é uma forma gratuita da gente se mostrar, da gente mostrar que estamos prontos para o mercado de trabalho e estamos prontos para ajudar qualquer pessoa. E claro, os erros no início da carreira, eles servem para preparar a gente para situações futuras. Então eu não estaria na situação que eu estou hoje, tanto pessoal como profissional, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi no passado. Então os erros servem para nos fortalecer e preparar-nos para situações futuras. Então, professor, eu acredito que a nutrição clínica é a área mais conhecida por todo mundo. Mas o que realmente caracteriza essa especialidade? Bom, então o nutricionista clínico, ele é a área mais conhecida por quê? Assim que o nutricionista se forma e se registra no nosso conselho, que é o CRN, ele já pode começar a atuar na nutrição clínica. E aí, dentro da nutrição clínica, tem outras diversas sub-áreas. Só que assim, no começo, principalmente pelas dificuldades que o profissional encontra, ele pode não querer se especializar em uma área e atender todos os públicos possíveis. E aí, o que caracteriza é que na nutrição clínica tem essa possibilidade de assim que se forma, se registrar no conselho e começar a atender aí diversos casos, aí pode pegar um pouco de tudo. Então, tanto parte de doenças crônicas, hipertrofia, emagrecimento ou apenas melhora da saúde, parte geriátrica, pediátrica. Então, não necessariamente um nutricionista que se forma para atuar na nutrição clínica, ele precisa fazer a especialização. Mas, claro, é um diferencial. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu sempre quis trabalhar com a nutrição clínica esportiva, quando eu me formei. E aí, antes de finalizar a faculdade, já comecei uma especialização em nutrição clínica esportiva. Aí a minha ideia era o quê? Já fechar para atender o público esportivo. Aí no começo da minha carreira, atendia públicos diversos, até mesmo pela necessidade na época, só que hoje em dia eu já consegui fechar o meu nicho, então já atuo na área onde eu quero, que é a parte da nutrição clínica esportiva, e aí o que caracteriza isso foi a especialização que eu fiz, mas a especialização não é obrigatória. É assim um diferencial para o profissional se destacar cada vez mais, mas não necessariamente é obrigatório para o nutricionista clínico. Entendi. Então, nesse caso, se a pessoa escolher um nicho específico, ela pode atender só esse nicho que ela quer, não precisa abranger todo mundo. Não, o público que o nutricionista vai atender é de opção dele mesmo, de opção do profissional. Então, assim, no começo, por necessidade, eu atendia todos. Agora, se vier alguém que não seja da área que eu atendo, eu encaminho essa pessoa para um profissional que eu tenho confiança. Então, eu tenho os nutricionistas que eu confio, que são de outras áreas que eu não atendo. E aí, se vier alguém me procurando, que é de uma coisa que eu sinto que eu não possa ajudar tanto, eu encaminho para esse outro profissional, tá? Então, temos a opção, sim, de focar apenas numa área.
tá? É opcional do nutricionista. No bloco anterior, você disse que se apaixonou pela nutrição clínica por causa do atendimento individualizado, das peculiaridades de cada paciente. Quais são os desafios desse atendimento individualizado, dessa peculiaridade dos pacientes? Bom, os desafios é que nunca vai ter um padrão. Então, assim, o modelo do atendimento, ele vai mudar de acordo com a pessoa que nós estamos atendendo. Então, por exemplo, quais são as dificuldades? O nutricionista clínico, ele tem que fazer uma programação. Por exemplo, ele tem que fazer uma anamnese. A anamnese é um conjunto de questionários, de perguntas que ele tem que fazer para a pessoa. E aí, por exemplo, o nutricionista ele já fica preparado para receber uma resposta. E aí, como é individual, pode ser que a resposta da paciente seja alguma coisa que fugiu muito do que você estava programando. Aí, por exemplo, se ele deu uma resposta que eu não estava esperando, na hora eu já tenho que pensar como que eu vou ajudar ele com isso. Porque ele não pode sentir que eu tenho insegurança. O paciente ele tem que se sentir seguro e ele tem que saber que eu posso ajudar ele independente do problema. Então, um desafio que tem nisso é realmente a parte dos imprevistos. Então, assim, como que eu vou lidar com uma resposta que eu não estava esperando? Aí vem a parte da postura do profissional. Então, ele se impor e mostrar, não, independente do que acontecer, eu estou aqui para te ajudar. A importância de estar sempre estudando e se atualizando Com também, certeza, né? Se com não certeza. sabe, a gente vai buscar a resposta. Né? Exatamente. E, infelizmente, nós sabemos que nem todo paciente segue o plano alimentar, segue a dieta. E como lidar com esses casos? Gera uma frustração, tanto para você quanto para o paciente? Olha, eu não vou mentir. No começo, a gente se frustra. Por quê? No começo da carreira, a gente tenta fazer tudo bonitinho, aí passa o plano para a pessoa, aí a pessoa ela retorna, não tem os resultados que desejou e que a gente calculou. E aí, muitas vezes o paciente ele não comenta que ele não seguiu. A gente vai descobrir isso só buscando a fundo, fazendo perguntas mais profundas para ele. Aí que a gente descobre. Só que assim, no começo a gente se frustra. Aí a gente fica pensando, nossa, o que eu fiz de errado? Nossa, será que eu devia ter feito tal maneira? Será que eu devia ter mudado minha abordagem? Então, no começo é frustrante. Só que depois, com a experiência que a gente vai pegando na nutrição clínica, a gente aprende que o papel do profissional, o nosso papel, foi feito com excelência. Nós não entregamos resultados para as pessoas. Nós mostramos caminhos para chegar naqueles resultados. Quem vai trilhar esse caminho é ele mesmo. E ao longo da sua carreira você já recebeu alguma crítica relevante? E como que você lidou com isso também? Sim, críticas a gente sempre acaba recebendo. Tem algumas que a gente tem que ignorar para não afetar também o nosso psicológico. Mas tem muitas críticas que é legal receber. Porque assim, eu sou uma pessoa, tanto pessoal como profissional, que eu gosto de receber muitas críticas. Muitas. Então eu sempre peço para me avaliarem, que é realmente para saber onde que eu errei, onde que eu posso melhorar. Então, assim, muitas críticas eu recebi, por exemplo, às vezes acabava pela minha rotina corrida, porque teve algumas épocas da minha vida profissional que eu tinha 4 empregos. Então, me dividia em 4 empregos todos os dias. E aí, nisso, acaba que não me entregava 100% aquela primeira área. Ou se me entregava 100% naquela primeira área, acabava deixando de lado as outras 3. Então, assim, recebi muitas críticas, só que foram construtivas, pela atenção que eu acabava esquecendo de dar em determinada área, em determinado paciente, ou às vezes esquecia de algum detalhe para fazer um relatório, por exemplo, em outra área. Então, as críticas me ajudaram nisso, a criar um atendimento personalizado e conseguir me dedicar ao máximo em todas as áreas. E aí, claro, com o tempo, eu fui identificando onde eu poderia melhorar, se eu devia me retirar de alguma situação que não estava me fazendo bem e refazer o meu ambiente. Então, com o tempo, com as críticas, a gente vai aprendendo isso. E um assunto muito discutido, que está muito em alta hoje em dia,
é a nutrição e os transtornos alimentares, que é muito complicado. Qual seria o papel do nutricionista nesse assunto? Então, a parte de transtornos alimentares, ela tem muito a ver com restrições. Então, assim, se tem alguma pessoa que acaba vendo dietas na internet, que hoje em dia tem muito, dietas na internet, segue dietas de blogueiro, do TikTok, enfim. Aí o que acontece? A pessoa, ela faz uma alimentação totalmente restrita, não chega nos resultados que quer, e aí começa a se frustrar. E aí, ela tem episódios de bulimia, anorexia, ou ela se enxerga muito gorda, ou se enxerga muito magra, e aí ela começa a ter, vamos dizer que, um relacionamento com a alimentação um pouco diferente do que nós pregamos, nós nutricionistas. E aí o papel do nutricionista é o quê? Fazer com que a pessoa tenha bem-estar. Então, ela se sinta bem, ela se sinta à vontade com aquela alimentação. Então, nós temos que ensinar as pessoas a ter prazer ao comer, não fazer restrições e ter uma relação saudável com a alimentação. Não levar a alimentação como algo frustrante ou algo que ela faz apenas para obter aqueles resultados. Não é, a gente tem que ter prazer ao comer. Então, tem que se sentir bem. Então, é uma relação de igualdade entre nós, o alimento, e o que o nosso corpo responde quanto a isso. É a famosa dieta da moda, né? Que muitos influencers vendem um corpo que às vezes não é existe. inalcançável. Exatamente. E comer tem que ser muito mais do que nutrir, né? É um contexto Sim. social. As Então- pessoas- A nutrição é além da comida, além do prato bonito, Sim, a alimentação, a Muitas saúde, vezes a gente né? precisa, hoje nos dias atuais, voltar a ensinar as pessoas a comer, né? Olhar para o prato, montar um prato Sim. bonito. Fazer uma né? reeducação alimentar. Sentar, Então- conversar com as pessoas que moram na sua casa na hora da comida, né? Às vezes as Exatamente. pessoas ficam no celular. Então, a alimentação ela é muito mais que a ingestão de nutrientes. Ela diz respeito a conforto, a pegar um prato de comida, ficar na mesa com seus familiares, com seu namorado, namorada. Então, a nutrição ela é muito mais do que apenas contar calorias. Ela tem toda essa relação por trás disso. E o nosso papel é realçar essa relação do paciente com a alimentação. Uma das questões que realmente é fundamental em questões hospitalares é o papel do nutricionista nele. Por mais que não seja muito notado, de certo modo, ele tem um papel muito fundamental dentro do hospital. O senhor pode nos mostrar um pouquinho e falar um pouquinho de como é? Sim, o nutricionista hospitalar, ele é completamente diferente da nutrição clínica, onde nós trabalhamos com resultados e mais com performance e aparência. Na nutrição hospitalar, a gente trabalha com recuperação do estado de saúde. Então, a gente não vai se preocupar se ele vai emagrecer, se vai engordar, não. O papel principal nosso é o quê? Garantir a saúde dele. Se vai Então, ficar- garantir que a pessoa se mantenha vivo. Então, o principal papel do nutricionista na área hospitalar é garantir que ele tenha saúde e tenha qualidade de vida através da alimentação. Aí a gente vai trabalhar com certas estratégias de acordo com cada caso, mas para manter o estado de saúde dele. Nunca a gente vai trabalhar com aparência ou performance. Existem casos muito extremos onde o nutricionista tem que olhar e falar, pô, não tem que fazer isso, porque se não fizer isso não vai dar certo. Tem alguns casos que entra na nutrição, a nutrição parental, que aí tem as intervenções, por exemplo, com um tubo que aí liga direto na pessoa. Então, assim, são alguns casos mais específicos mesmo, que se não fizer isso, não tem solução. Então, o paciente não vai conseguir digerir, não vai conseguir consumir alimentos. Então, tem algumas situações onde o paciente ele não consegue mais consumir através do estado normal, que é através do alimento na boca, e aí vamos dizer que o alimento ele tem que ser inserido no paciente. Então é um caso um pouco mais complicado, mas sim, existem esses casos, infelizmente. Como a alimentação de pacientes internados com doenças crônicas, elas funcionam? Como o nutricionista monta elas para a melhora daquele paciente que pode estar em estado grave ou coisas do tipo? Certo, a nutrição na parte hospitalar, assim como a clínica, ela é bem individualizada também.
Então a gente tem que ter, vamos dizer que, fórmulas, ou no caso, um cardápio pronto para cada caso. Então eu vou ter uma alimentação certa para quem é hipertenso, para quem é diabético, para quem tem alguma intolerância. E aí, qual que é a ideia dessa alimentação? É nutrir. Então, é entregar todos os nutrientes que aquela pessoa precisa de forma com que o corpo dela absorva aquilo e aí ele comece a melhorar. Então, por exemplo, um paciente entra no hospital com estado de anemia ferropriva. Aí, como que a gente pode trabalhar? Se for um paciente que ele não tem dificuldade de deglutição, de absorção, você pede os exames, você vê que só tem alteração nisso, você pode entrar com uma dieta que tem bastante proteína, cálcio também, mas aí o cálcio ele tem que ser separado da ingestão de proteínas, por causa da correlação entre cálcio e ferro, e também uma dieta que tem bastante proteína, consequentemente vai ter bastante ferro também. Aí a gente pode dividir entre ferro M e ferro não M, que são as proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. No caso, por mais que seja individualizado de paciente para paciente, pode-se dizer no caso que a nutrição hospitalar ela é algo mais planejada no grande geral. Tipo, indivíduos que têm tal problema pegam tal tipo de dieta, indivíduos com tal problema, tal tipo de dieta. Sim, porque a gente tem que pensar assim. No hospital é muito imprevisível. Qualquer hora pode chegar um paciente e com inúmeros estados de saúde. Então não tem como a gente planejar tal horário vai chegar um paciente que precisa de dieta tal. Aí, por que é planejado? Por quê? Independente do horário que chegar, se o nutricionista não estiver no local de trabalho naquele momento, já vai ter padronizado. A refeição que esse paciente precisa é essa. Aí já vai ter um padrão. Independente da hora que chegar o paciente, o hospital já vai saber como agir. Não precisando, por exemplo, o nutricionista estar lá para calcular a dieta de forma individual, a esperar o paciente vir para daí sim traçar um planejamento. Então, tem protocolos sim que ficam pré-estabelecidos para esses casos de ocorrências em horários alternativos. Certo. Então, no caso, como já tem algo pré-definido assim, quando chegam pacientes assim que tem problema só com relação à falta de vitaminas, algum tipo de mineral, já tem algo literalmente específico assim, é recomendado você comer mais esses tipos de alimentos para você melhorar seu estado, isso. Sim, tem. Então tem tantos os cardápios que são pré-montados já, e existem as fórmulas também. Então tem fórmulas para intolerantes, tem fórmulas para hipertensos, então já fica um pouco padronizado isso para facilitar essa locomoção até da dieta, essa logística, para não acontecer, por exemplo, de chegar um paciente que tem intolerância ao glúten e aí o pessoal que estiver lá atendendo ele naquele momento não saber com que dar de refeição para ele. Então já existem essas refeições pré-estabelecidas sim. E quais são os principais desafios da clínica hospitalar? Os principais desafios é essa questão da gente estar preparado para qualquer comorbidade. Então, pode acontecer de tudo. A gente pode receber paciente com todos os tipos de sintomas. E a gente tem que estar preparado para dar solução para ele. Por isso que entra o papel, mais uma vez, da atualização e dos estudos do nutricionista. Ele tem que saber um pouco de tudo em relação, na relação da nutrição com as doenças. E se for no setor público que o senhor tem que ligar público assim? No setor público, o que pode interferir é muitas questões das verbas, por exemplo. Então, por exemplo, o nutricionista ele é responsável também por definir. Nós vamos precisar de um número X de dietas para hipertensos, um número X de dietas para intolerantes. E aí, a verba entra no setor público. Então, como que vai ser comprado, com quem vai ser comprado, de qual marca, de qual fornecedor. Então, são esses casos que não dependem muito da gente que pode atrapalhar na profissão do nutricionista hospitalar. Encerrando um pouco nessa parte da questão da nutrição clínica, dietas hipercalóricas no ambiente clínico hospitalar, como funcionam, em que casos são indicadas e tudo mais? Dietas hipercalóricas, a gente pode pensar que é uma dieta que tenha acima das calorias que a pessoa precisa.
Nesses casos, a gente trabalha com pacientes desnutridos, por exemplo, que é o quê? Ou aquele paciente que simplesmente não consegue se alimentar, seja por um transtorno alimentar, por exemplo. Aí a gente vai trabalhar com uma dieta hipercalórica, que é para fazer com que? Com que o indivíduo ele ganhe peso, mas que ele fique naquele peso ideal em relação à altura e à idade dele. Então as dietas hipercalóricas é para fazer com que o paciente recupere o estado de saúde que seria indicado para ele. Então, professor, na questão da indústria, assim, que é uma área que eu gostaria de percorrer na parte da nutrição, muitas pessoas acham que o nutricionista não tem nada a ver com a área da indústria, assim, em questões tipo de estar lá, mas o senhor pode nos falar praticamente qual que é o papel do nutricionista na área industrial? Certo, na indústria a gente conhece como UAN, que é Unidade de Alimentação e Nutrição. E aí o papel do nutricionista é o quê? Garantir o controle de qualidade daquele alimento que é produzido ou ele é vendido naquele local. Então, como que vai atuar o nutricionista? Ele vai atuar como se fosse um gestor de produção. Aí ele vai garantir que a receita esteja adequada com a demanda, com a questão financeira, que tenha sabor, tenha propriedades nutricionais pré-estabelecidas, conforme ele estabelecer, né? E ele tem que garantir todo o aspecto de higiene e controle também da qualidade nutricional. Então ele vai garantir, por exemplo, em uma padaria, que todos os pães saiam padronizados da mesma maneira. Então, por exemplo, que as receitas dos pães sejam receitas específicas para, independente de quem for fazer aquele pão, faça tudo da mesma maneira. Então, basicamente, de forma resumida, o papel do nutricionista na UAN é garantir o controle de qualidade dos alimentos. E quais as principais dificuldades que o nutricionista pode enfrentar nessa área? Ela pode ser uma área que exige muito do profissional, do tipo? Olha, os principais desafios que ele vai enfrentar nessa área é a questão da correria do dia a dia mesmo. Então, assim, como é uma área que é de produção, então geralmente é um pouquinho mais corrido. Então, assim, o nutricionista que ele se forma querendo trabalhar de forma mais tranquila, somente ele, vamos dizer que ele não vai se dar muito bem na indústria. Então, na indústria, a gente está acostumado ao quê? Trabalhar com inúmeras unidades. Então, não é apenas uma produção no dia, são várias. E o nutricionista tem que garantir o controle de qualidade em todas. Então, é mais a correria do dia a dia mesmo. Eu que trabalho na questão de produção de alimento confirmo que a correria é realmente bem cabulosa. Sim. Mas pulando de uma questão da indústria diretamente agora em questões futuras, assim, aqueles que estão começando agora, iniciando agora, o que o senhor acha que tem que ter uma visão de futuro para que engajam bem já, comecem bem na questão da nutrição? Seria se atualizar já. Porque, assim, buscar conhecimentos fora da faculdade. Então, hoje em dia, com a faculdade, vocês têm experiências de o quê? De fazer ações externas, por exemplo, que é onde vocês têm o contato com o público externo e colocam à prova aquilo que vocês estão aprendendo. Então, vocês já vão ter essas oportunidades dentro da faculdade. Mas, o quanto mais vocês buscarem conhecimento por fora, fazendo cursos, assistindo palestras, assistindo videoaulas, isso vai enriquecer cada vez mais. Mas o que eu coloco como principal ponto seria trabalhar em tudo, fazer tudo que a faculdade proporciona. Em ações, em visitas, participar de palestras. Por quê? Assim, o pessoal vai vendo vocês cada vez mais. E na nossa área, assim, para a gente ser lembrado, a gente tem que ser visto. Então, o profissional que é bom, ele não se torna um profissional bom depois que ele se forma. Ele se torna um profissional bom na graduação. Então, não basta ser apenas um bom aluno e tirar notas boas. Tem que aprender a ser um bom profissional ainda na graduação. Então, na sua opinião, o que pode atrapalhar o nutricionista na sua carreira seria isso de não querer se manter atualizado, não correr atrás do público, mostrar o seu serviço a dispor, então. Não buscar o destaque. Exatamente, Isso. não buscar ser destaque na área. Então, ser um ótimo profissional
não é aquele aluno que saiu da faculdade e teve as melhores notas. Não, é aquele aluno que buscou estar presente em tudo, fez tudo que é curso de atualização, participou de tudo que é ação externa. Então esse é o verdadeiro profissional, é o melhor profissional. Não é aquele que sai da faculdade tendo as melhores notas. É aquele que aproveitou todas as oportunidades para garantir um futuro e garantir também um reconhecimento. Professor, e para encerrar, qual mensagem você deixa para nós, futuros nutricionistas? Olha, uma mensagem que eu poderia deixar é aproveitar todas as oportunidades. Porque assim, o bom profissional, ele não se forma, ele não se constrói a partir de boas notas. Ele se constrói a partir das oportunidades que ele aproveitou e onde ele buscou estar presente em tudo e aprender a nutrição em todos os âmbitos. Então, assim, se fosse para dar um conselho, o final seria esse: aproveitar todos os momentos. Porque de nada adianta ser um aluno com boas notas, ser um destaque em relação à nota, que é a parte acadêmica, mas esquecer os outros âmbitos, não participar de ação nenhuma, não buscar ser uma pessoa melhor, porque também de nada adianta tentar ser um profissional melhor se a sua principal visão é pisar nos outros, é ser melhor que os outros. Então, assim, temos que ter ambição de ser melhor que os outros? Temos que ter ambição, mas nós não precisamos trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar o quê? Ser melhor do que nós mesmos. Então, buscar se atualizar, buscar ser um profissional e uma pessoa melhor, que muitos esquecem disso hoje em dia. Então, é buscar se atualizar e buscar estar presente em tudo, para assim aprender com todas as oportunidades, que não apenas a faculdade vai proporcionar, mas a vida no geral. E nisso é buscar também aprender com pessoas mais experientes do que nós. Então, eu até ouvi uma frase que diz o seguinte, que a gente nunca tem que ser a pessoa mais inteligente da mesa. A gente tem que buscar ser a pessoa mais burra da mesa, para aprender com os outros. Então eu levo isso comigo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que Tenho agradeço. certeza que essa conversa sobre o futuro, né, nos inspirou bastante. E obrigada a você que ficou até aqui com a gente e até o nosso próximo podcast.